Salve, né, filho? Que a paz de Deus esteja com você. Como nós temos feito nos 2 últimos meses, eu tenho vindo para trazer algumas mensagens para vocês. Antes só passar uma mensagem que vocês vão dizer assim, chamam de bolo, né? A questão da doença vai dar uma aliviada agora, né? Vai melhorar um pouquinho. Mas não cantem vitória antes da hora, porque o resto da situação do país vai ser uma pressão muito grande, então não vai dar para descansar. Aliás, como quisto em China, o ser humano não tem onde descansar a sua cabeça, né? Isso. Agora vamos então para a mensagem do nosso trabalho, que nós estamos fazendo já há mais de 2 meses, né? Nós estamos conversando, vimos diversas coisas, no sentido de guiar, né? Um caminho para a libertação da razão, daquilo que a mente quer, para que o amor que existe dentro de nós possa surgir. Já conversamos muito sobre a razão, e na última semana eu te disse que íamos começar uma nova etapa e uma nova forma de conversar, de trabalhar nessa construção. Sugeri que nós lesse o Evangelho Apócrifo do Tomé, e de lá nós extraísse ensinamentos, palavras do Cristo, e juntos observássemos como essas palavras podem nos fornecer ferramentas para quebrar os elos que nos unem à razão humana. Foi isso que nós fez, e acho, já falei isso na própria conversa, e acho que foi muito interessante. Vocês trouxeram partes do estudo do Evangelho de Tomé, nós conversou, entendeu e usou essas, como se fala, essas informações para destruir os elos ou verdades que nos pendem à razão humana, que nos pendem ao sistema humano de vida. E isso, aliás, se mostrou, eu acho que para vocês também, muito interessante. Um caminho muito interessante. E, aliás, é o caminho prescrito pelo próprio Cristo. Ele afirma: eu não vim trazer a paz, mas a espada. O que ele trouxe foi ensinamento, foi orientação. Cada orientação, cada ensinamento não vem para trazer sua paz. Ou seja, não vem para você usar para julgar o outro. Porque você entra em paz quando você consegue acusar o outro de errado. Aí você acha que você está certo, que está tudo bem, que você acha que está em paz. Não é para isso que o Cristo transmitiu informações. Os ensinamentos do Cristo são exatamente para você guerrear. Guerrear contra quem? Contra a razão humana.
Você precisa guerrear contra a razão humana para poder se libertar dela. Essa espada, que o Cristo traz, ou os ensinamentos, elas devem servir para quebrar esses elos que nos prende à razão. Sabe, cada verdade, cada crença que você tem, cada informação que você acha certa, cada coisa que você pensa nessa vida, é um elo que está lhe ligando à razão. Ou seja, está lhe ligando ao egoísmo. E para que nós possa, eu já fiz anteriormente a figura do martelinho que quebra os tesouros, agora eu faço a figura. Nós precisamos usar cada ensinamento como uma espada para quebrar elos, no sentido de alcançar da libertação do ego. Agora, se o ego é a própria natureza humana, sim, o ego é a própria natureza humana, o ego é o próprio ser humano, não existe um ser que pensa, existe um pensar que cria um ser. Então, se o ego é a própria natureza humana, a espada que quebra esses elos precisa ser contrária a essa natureza humana. O que é contrário à natureza humana? O que é espiritual? A espada que o Cristo traz para que nós possamos quebrar os elos que nos prendem à razão humana, tem que ser o espiritualismo. Ou seja, o contrário da natureza humana. Tem que ser a natureza espiritual. E aí, mais uma vez, se apresenta a necessidade de uma coisa que nós vem sempre falando. Espiritualista não é só aquele que acredita ver em si algo além da matéria, mas aquele que vive para este algo mais. O viver para este algo mais é exatamente o bater da espada nos elos do ego, que prende ao ego. É viver para o espiritualismo, não é viver para algo real, algo que você saiba, porque tudo que é espiritual foge ao conhecimento da razão. É viver para o nada. Ser espiritualista é deixar de ser humano. Viver para este algo mais. Ou seja, simplesmente quebrar elos sem colocar nada no lugar. Este é o trabalho que nós vem fazendo desde o início. Eu tenho sempre cegado ao nada. Eu tenho sempre cegado ao não cheio. Nada de concreto, nada de certo, nada de afirmação, ou afirmativo, né? Apenas isso não é, o que é, não sei. Então isso é que cada ensinamento precisa nos trazer, precisa nos servir como uma arma que eu bata em alguma verdade humana, em alguma verdade da natureza humana, e assim possa me libertar dessa verdade, sem zelar uma nova verdade. E para
em contar ensinamentos desse jeito, eu não conheço outra fonte melhor do que as cartas de Paulo. No estudo que nós fez há mais de 15 anos atrás, eu fui categórico ao afirmar: Paulo foi o primeiro espiritualista cristão. Foi o primeiro a usar os ensinamentos de Cristo de uma forma espiritualista. Sim, Paulo é controverso, tem que ser, porque o espiritualismo tem que ser controverso ao materialismo, senão ele não é espiritualista, ele é material espiritual, ou espiritual material. Sabe, só pode ser espiritualista alguém que diz: eu me orgulho da minha cruz. É difícil. A maioria dos cristãos são contra a cruz. São contra a crucificação. São contra os romanos que atacaram Jesus e Cristo. São contra os doutores do Sinédrio que julgaram o Cristo. Mas Paulo, por ser espiritualista, por ter entendido a questão do espiritual e do material fora deste mundo, eu já vou falar disso, ele diz: eu tenho orgulho da cruz, eu tenho orgulho da crucificação. O próprio Pedro, sobre ti erguerei riqueza, afirma que quando Cristo fala que vai ser crucificado, ele diz: vamos rezar a Deus para nos libertar o Senhor disso. E Cristo responde: está falando igual um ser humano. Então, se lá em cima das cartas de Paulo que nós vai conversar. Não, na verdade, conversar essa semana. Não, na verdade, em cima de todas as cartas de Paulo. Mas essa semana, essa conversa, e acho que vai ser a outra também, porque é bem longo, eu queria que, se vocês pudessem, dar uma olhada na carta aos Coríntios 1. Se vocês pudessem dar uma olhada, ler e pensar sobre as coisas, e como nós conversar sobre essas coisas na de terça-feira, seria muito interessante. Entre todas as cartas de Paulo, essa talvez seja, para essa busca, para a busca da espada que pode arrebentar o elo do ego, essa carta é muito forte. Porque vou falar um pouquinho da origem dessa carta. Na verdade, a igreja de Corinto tinha sido fundada pelo próprio Paulo. Mas depois ele saiu, foi continuar a peregrinação. E aí outros cristãos apareceram lá. E como no dia de hoje, cada um tem a sua interpretação. E cada um começou a dar a sua interpretação. E cada um começou a dizer que o certo é o que ele falava. E Paulo, como espiritualista, diz: espera aí, vocês não podem se deixar se levar por lixo. Vocês precisam se fundamentar no que o Cristo ensinou. Tem uma passagem, e não é nesta carta, é outra, que o Paulo chega ao ponto de escrever para o Pedro veio ficar com nós aqui. Ele sentava com nós, com os gentios, com os que não eram judeus, e comia até carne de porco.
que os judeus não podem comer, mas os gentios comiam. Aí quando apareceu um outro apóstolo que veio lá de Jerusalém, o Pedro parou de comer carne de porco. Eu disse para ele: Pedro, não seja hipócrita, até ontem você comia carne. É este ponto que o Paulo desce. Ele não se preocupa apenas em selar normas. Ele se preocupa, sim, em libertar todos de toda e qualquer norma. Apesar de na carta ter muitas normas que ele passa. Vocês vão ver. Então é isso que eu queria passar para vocês. Nós vamos continuar usando a espada, o espiritualismo, de uma forma espiritualista de culpa, a espada, os ensinamentos que o Cristo trouxe de uma forma espiritualista, para quebrar os elos que nos prende a razão, as verdades, as posses, as paixões, os desejos, enfim, tudo aquilo que cria o chamado sistema humano de vida. Tá certo? Então, se vocês puderem dar uma lida do mesmo jeito que nós fez na última semana, de buscar lá algumas coisas que nos interessa saber, conhecer, como já, vamos fazer uma bula desse remédio, e aí nós conversamos na terça-feira. Tá certo? Que vocês estejam na paz de Deus, viu? Graças a Deus. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.